Feliz Dia das Mães, a todas as mães, a todas as avós, bisavós. Em alguns países nós temos tataravós. Todas aquelas que são mães sejam altamente abençoadas pelo poder de Deus nesta manhã. E as famílias também. Saudamos a todos com a paz do Senhor e vamos orar nesse instante. Senhor, ajuda-nos nessa hora. Abençoa todas as famílias que estão se reunindo. Ó Deus, buscando a Tua presença com, ó Deus, a matriarca, a mãe, aquela que gera, aquela que gerou filhos. Ó Deus, que faz parte daquela que produz humanos, ó Pai. Como Eva foi mãe da humanidade, elas se tornam também mãe da humanidade. Fortalece a cada um, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. É claro que todo dia é o dia das mães, amém? Como todo dia é o dia dos pais, mas o mundo todo para, e pelo menos alguns países que eu conheço param para festejar hoje, para honrar a mãe, não é? Aquela em que o ser é usada por Deus, aquela mulher que é usada por Deus para trazer um ser humano, seja homem ou mulher, macho ou fêmea, aqui na terra. Então nós abençoamos a todas as mães, a todos que estão nos ouvindo, a todas as mães que aqui estão, já estiveram, estarão. Que Deus abençoe poderosamente. Gênesis capítulo 3, versículo 20. Aqui nós vemos nesses capítulos a grandeza de Deus em criar os céus e a terra, tudo que neles há, e criar a humanidade. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Note bem, todos nós somos filhos de Eva e de Adão. Deus fez essa primeira criação e ao primeiro homem foi chamado de Adão, a primeira mulher que saiu da costela do homem, Eva. E a Bíblia diz que ela é a mãe de todos os viventes. Então Adão e Eva começaram a produzir, a ter filhos, homens e mulheres. E a partir daí começou a ter esta criação de seres humanos sobre toda a terra e que foi perpetuado por Deus pela misericórdia depois do dilúvio, e por causa dessa misericórdia nós estamos aqui esta noite como seres humanos. Então nós damos graças a Deus, como Ele é grande, como Ele tem a sua maneira de fazer as coisas. E aí nós observamos que essa palavra mãe, não é? Ela significa tanta coisa, né? Quando nós pensamos na mulher que se torna mãe, a gente vê que ela não sabe como vai acontecer. Ela sabe naturalmente o processo natural, né, do homem e da mulher, mas ela não sabe o que vai acontecer no dia que essa criança nascer. Apesar de ela ser acompanhada hoje pela ciência, por tanta coisa, né, e cada vez mais sofisticada, há sempre uma expectativa. Apesar de se escolher o tipo de parto, né, há sempre uma expectativa. Há sempre uma curiosidade. Como isso vai acontecer? O que eu vou sentir na hora? Há todo tipo de reação. Há mulheres que ficam quase que caladas e nasce o filho. Há mulheres que nascem o filho, ela nem sabe que nasceu, aconteceu isso também. Há mulheres que na hora que o filho vai nascer, ela faz aquele barulho todo,
mas quando ela coloca aquela criança, né, que ainda aos olhos de todos não está tão bonita assim, ela diz, é a criança mais bonita do mundo. É o meu filho. E ela para de gritar, ela para de chorar e muda, há uma mudança ali. É interessante essas coisas que acontecem com a mulher quando ela se torna mãe, né? Mãe. O máximo que o homem pode fazer quando a criança está dentro de uma mulher é ter paciência com a mulher ou fazer como eu fazia. Eu cantava para eles, meus bebês, eu amo vocês. É o máximo, e providenciar tudo que for possível, não é? Se ele for um homem sensato, que nós vamos falar sobre isso hoje. A mulher, ela vê o filho crescer e o filho é um bebezinho totalmente dependente, né? Então, a mulher que acham que a criança tem que engordar e dar muita comida a algumas, né? Então, tem sempre aquela mulher mais velha, não, minha filha não é assim, vai de pouquinho em pouquinho, né? Em alguns casos, 5 miligramas, 10 miligramas, dependendo do bebê, e pode comer um pouquinho mais e um pouquinho mais. E há bebês que eles nascem já vendo aquele mundo dele, né? Um amigo meu chamava o mundo tetal, né? Que ele vê lá e ele fica ali, ele mama o dia todo. Mama de manhã, de tarde, de noite, e a mãe fica feliz. Isso é que é interessante, né? Ela fica, tem umas que às vezes reclamam, mas ela fica feliz, porque o bebê está ali mamando o dia todo, aquele bebê cresce, aí a preocupação agora é na mudança de comida, como é que vai ser. Então, há bebês que se adaptam bem, há bebês que comem tudo desde cedo, jiló, quiabo, etc, etc. Há bebês que comem papinha, há bebês que comem arroz, feijão. Depende da mãe, né? Depende da mãe. Eu já soube até que quando a criança está um pouco maior, algumas famílias de origem europeia pegam a chupeta, passa no vinho, coloca na boca do bebê, para ele já aprender desde cedo. Olha, irmãos, é interessante como o bebê ou a criança nova passa por experiência com a mãe, mas a criança cresce, aí tem aquela preocupação de não deixar a criança pegar na eletricidade, de não botar a mão lá no fogo, né? Que tem crianças que querem saber o que é, e a mãe tem que estar em cima, o pai também, né? Mas a mãe geralmente fica mais em cima do que o pai, vai observando, às vezes ela leva um choquinho, aí ela já entende que não pode meter a mão ali, ou queima um pouquinho o dedinho, entende que não pode botar a mão no fogão. Então, graças a Deus que é o máximo que a gente pode admitir, né? Porque não pode admitir nada além disso, mas a mãe está ali presente, tomando conta, e vai crescendo mais um pouquinho. Aí vem as curiosidades, aquela velha pergunta, mamãe, como é que eu nasci? Pronto. Aí, dependendo da mãe, né, da psicologia, da filosofia da família, alguns respondem, outros respondem, né, e assim vai. E aí conta uma historinha, e a história aumenta mais a curiosidade da criança, e a criança cresce mais um pouco. Aí vem o momento em que ela vai lidar com outras crianças, e aí é um problema sério, porque criança, irmãos, em briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher, não é o que o mundo diz, né? Mas criança, elas começam a brigar, daqui a pouco elas estão como se tivesse nada acontecido. E não adianta muitas vezes tomar partido, talvez é bom separar um pouco, que elas podem se machucar, mas não é muito bom tomar partido, porque elas continuam amigas e vai crescendo, vem o momento da adolescência, e a mãe fica preocupada, porque o adolescente acha que sabe mais do que a mãe, sabe mais do que o pai, sabe mais do que todo mundo, e a mãe tem que estar presente, olhando e administrando aquele momento. Depois se torna jovem, então já é dono de si mesmo, começa a trabalhar, e a mãe olha para o filho dele e diz, meu bebê está trabalhando. Meu bebê. Quer dizer, já fez mais de 18 anos, já aprendeu um bocado de coisa, alguns já até terminaram a faculdade, outros estão começando, outros já são trabalhadores fiéis e sérios. E, meus amados irmãos, o tempo vai passando, não é?
E eu, com todo esse cabelo branco, quando eu converso com a minha mãe, se eu disser alguma coisa errada, ela diz assim, eu sou tua mãe, você é pastor, me ouça. Porque mãe é mãe. Então, que Deus abençoe todas as mães, né? E como é bom ter mãe, né? Claro, é bom ter pai, mas hoje nós estamos falando das mães, né? E como é bom ter mãe, porque a mãe, ela é uma cobertura espiritual para nós. E é muito importante a mãe saber disso, que ela é uma cobertura espiritual. É importante as palavras que a mãe passa para o filho. As palavras que a mãe passa para o filho têm que ser sempre palavras de bênção. Tem que ser sempre palavras que levantem o filho. É claro que a gente sabe quando o trauma acontece dos dois lados, mas parece que trauma de mãe é pior. Às vezes eu vejo certas declarações de mães na rua falando com as suas filhas, eu fico admirado, né, porque ela está xingando ela mesma, né? Então, na realidade, isso não pode existir. Porque nós precisamos entender o momento psicológico de cada um e saber que muita coisa que o seu filho ou a sua filha passa, você quando tinha aquela idade, você muitas vezes fez pior. Então você precisa entender o momento dele, o momento psicológico, o que está acontecendo. E a mãe sempre deve passar palavras boas, palavras de esperança, palavras que venham edificar, não é? Vocês viram agora o Brasil parar agora por causa de uma moça e a palavra da mãe dela foi muito positiva, né? Muito positiva. E ela está muito mais famosa do que se ela fizesse o que ela queria fazer, porque a palavra da mãe, irmãos, é sempre uma palavra abençoadora. Deve ser assim. Não interessa o nível intelectual dela, se ela é analfabeta, se ela tem 2 faculdades, se ela é uma doutora, se ela é alguém muito importante, se ela é alguém muito rica. O que interessa é que a palavra dela, de mãe, sempre vai querer o teu melhor. Inclusive, eu costumo dizer que não existe melhores amigos para filhos do que pai e mãe. E a mãe, em especial, que está sempre lidando com o filho, né? Lá em casa eu digo assim, são todos parecidos com a minha mulher, né? Então, na realidade, por quê? Porque passaram muito tempo com a mãe. E ela tem essa influência, ela tem essa coisa de passar certos pensamentos, certas ideias, e na hora dela agir, ela deve passar a palavra de bênção. Quantas vezes eu já soube e conheci famílias em que a mãe foi defender o filho num momento muito perigoso, se colocou entre o filho e o perigo. E o perigo se desfez por causa da atitude da mãe. Quantas vezes eu já vi mães levantarem e disserem, isso vai acontecer com qualquer um, mas com meu filho não. Mães que falam positivo, e como hoje é um dia de alegria, nós não vamos falar das que falam negativo, né? Vamos ficar só com as que falam positivo, porque essa é a atitude coerente e correta. Então a gente vê aqui que que Eva foi a mãe de todas as mães, mas foi a mãe de todos os pais. E ela passa do melhor dela para os seus filhos, né? Nós não vamos falar dos filhos que estão aqui, Caim e Abel, que nós vamos sair do nosso objetivo, mas saiba que eu tenho certeza que só pelo fato de Caim e Abel voltarem a cultuar a Deus, é porque Adão e Eva passaram melhor para os dois. Particularmente, eu creio que eles tiveram mais filhos do que Caim e Abel, e tiveram mais filhos até antes de Caim e Abel. Mas a Bíblia mostra apenas Caim e Abel de início. Então eu creio que eles passaram o melhor para Caim e Abel e se lamentaram depois com a história deles, né? E aí os irmãos observem uma coisa. A mãe, na Bíblia, ela vai sempre estar preocupada com os seus filhos e às vezes ela fica mais preocupada com os seus filhos do que com o seu marido. Eu tenho observado que passa um tempo que a mãe ela é muito voltada para os filhos e o marido fica assim um pouco distante, né? Eu não entendia isso até ver os meus filhos crescerem. Minha esposa está sempre tratando dos meus filhos. Não é que ela não trate de mim, né?
mas ela está sempre tratando dos meus filhos, e aí o marido tem que ter cuidado para não ter ciúme, né? Porque a verdade é que isso faz parte da natureza da mulher que é mãe. É verdade que há outras mulheres que não tiveram filhos, mas elas vivem como verdadeiras mães, cuidando dos filhos dos outros, abençoando outras pessoas, fortalecendo outras pessoas. Mas hoje, irmãos, porque hoje eu não vou ser muito longo, eu gostaria de falar rapidamente 3 mães que eu sempre prego nessa época, mas eu não vou falar dos filhos dela. Eu vou falar dos maridos. 3 mães: Abigail, Ana e Maria. Observa que coisa interessante. Abigail é lá do tempo de Samuel, é do tempo de Davi. Davi já era rei, consagrado por Samuel, mas ainda tinha algumas lutas a vencer. E ele estava lá perto do Carmelo, e os homens dele sempre levavam a proteção para o marido dela, o Nabal. E Nabal significa sem juízo. Então, essa mulher, Abigail, que significa alegria de meu pai, eu acho que ela deve ter sido uma mulher muito mimada pelo pai, talvez pela mãe, e deve ter sido uma mulher do tempo dela. O que eu quero dizer? Uma mulher acostumada a enfrentar situações difíceis, uma mulher acostumada a tratar de vaca, de cordeiro, de animais, devia ser uma pastora. Uma mulher acostumada também com a sociedade, e detalhe, uma mulher educada e diplomata. Agora, os irmãos, observem, eu não sei todas as razões que fizeram a Abigail casar com Nabal. Não é? Eu não sei se é porque ele tinha uma posição social parecida com a dele, ela devia ser uma mulher rica, ele era um homem rico. Eu não sei se foi escolha do pai dela, né? Porque naquele tempo os homens escolhiam os maridos para as mulheres. Eu só sei uma coisa, foi uma má escolha. Porque o Nabal era um homem sem juízo. Ele era um homem rico, tinha muitas vacas, muitos bois, muitos cordeiros, tinha muitos empregados, tinha pasto, tinha um lugar maravilhoso para morar, não é? Mas ele não tinha juízo, não. E quando os homens de Davi pediram comida a ele, ele se revoltou, disse que não ia dar comida para ninguém. Os homens de Davi falaram para Davi, Davi tinha um temperamento desse tamanhozinho assim. Davi era baixo, um homem talvez de 1,65 m, 1,67 m, 70 no máximo, e ele tinha um temperamento pequenininho, e ele resolveu sair com a sua comitiva de assassinos. Porque o que ele ia fazer não era por causa da guerra. Ele ia matar Nabal e todos os pastores de Nabal porque não deram comida. E a gente já sabe, né, que teve um brasileiro que fazia isso aqui no Brasil há muitos anos atrás. Né? Um dos pastores contou Abigail. Abigail era uma mulher de confiança, né, uma mulher que sabia lidar com as pessoas. Ela era uma mulher sensata, uma mulher inteligente. Então ela preparou toda uma maneira de chegar até Davi, passando através da parte entre montes, né, para poder pegar Davi lá na frente. Quando ele estava vindo, se ajoelha diante dele, conversa sobre a situação e abre os olhos de Davi, e Davi chega à conclusão que ele ia fazer um grande mal ali, e Davi se arrepende por causa de Abigail. E Davi não esqueceu daquilo e deixou para lá. Foi embora. Abigail mudou o temperamento, o momento de temperamento de Davi. Olha que mulher. Mas era casada como sem juízo. Quando ela chegou em casa, em vez dele ficar feliz por tudo que tinha acontecido, o Nabal estava enchendo a cara. Enchendo a cara. E diz a palavra que não demorou muito. O Nabal morreu. O próprio Deus
tomou a rédea da situação e tirou Nabal dessa terra, porque Deus é justo. E a palavra de Deus diz, dai lugar à ira, a vingança é minha, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus fez o que tinha que fazer. Mas o que é interessante é que observa o seguinte, eu não sei só se Abigail estava preocupado com os pastores, com as ovelhas ou com Nabal. O que eu entendo, irmãos, é que Abigail queria ser mãe. Não está claro na Bíblia se ela tinha filhos ou não nesse tempo, porque tem uma outra Abigail. E essa outra Abigail tinha filhos, mas ou antes ou depois, mas tinha uma outra Abigail que tinha filhos e não era ela na Bíblia. E eu entendo que ela, quando entendeu o que Davi ia fazer, ela ia acabar com a sua posteridade, ela ia acabar com aquelas pessoas que viriam depois dela, ela ia deixar de ser mãe por causa da falta de juízo do seu marido. Então eu até aconselho as mulheres, case com o marido que tenha juízo. Case com o marido sério, amém? Case com o marido que não pense no seu próprio orgulho, na sua própria cabeça, na sua própria vaidade, na sua própria presunção. Que afinal de contas, quem era Nabal para poder encarar Davi, o homem que matou um Golias? Quem era Nabal? Quem era Nabal para enfrentar alguém que o estava ajudando de maneira poderosa? E Abigail não apenas protegeu Nabal, os pastores, as ovelhas, o gado que eles tinham, a riqueza da família, mas ela protegeu a ela mesma de perder o privilégio de ser mãe. O que é interessante é que quando Davi gostava de casar, né? E naquele tempo ele podia casar com mais de uma mulher. Ele já tinha pelo menos umas 2 ou 3, talvez, não sei, por aí. Ele olhou para Abigail e deve ter pensado, boa mulher para casar. Mas ela era casada e ele foi embora. Quando ela se tornou viúva, a primeira coisa que Davi fez foi levar Abigail para casa dele, casou com ela, e dentro da minha versão aqui, disse que ela teve um filho com ele. E Abigail estava sempre do lado de Davi, eu acho até para poder administrar as coisas de Davi e fazer as coisas certinhas para a honra e glória de Jesus. A segunda mulher é bem mais conhecida, né? É a Ana, a graciosa, que amava o seu marido, o Eucana, que tem um nome que tem tudo a ver, né? Com pedir a Deus, com estar envolvido com Deus. E ele tinha lá uma outra mulher que ele não amava tanto, mas como naquele tempo os homens tinham o direito de terem mais de uma mulher, ele tinha essa mulher, e com essa mulher ele tinha filhos e com Ana não. E todo ano ele ia para as festas de Israel, ele subia a Jerusalém, provavelmente para a festa das cabanas, né? E quando ele chegava lá, ele dava a oferta por ele, por Eucana, ele no caso, Penina, seus filhos com Penina, dava por Ana e dava muitas vezes mais de oferta por Ana, porque era a mulher que ele amava, mas faltava alguma coisa no coração de Ana. Dar oferta pelos seus filhos que ela não tinha. E aí é interessante, irmãos, que Ana passa várias lições para nós, e como eu disse, eu vou ser breve hoje. Ana passa várias lições para nós, a Penina também e Eucana também. O Eucana era um marido protetor, provedor, era um marido abençoador, era um marido que não deixava faltar nada à família dele. Mas o Eucana tinha umas ideias assim meio infantis, né? Quando ele descobriu que a Ana estava sofrendo,
por causa de filhos, ele disse assim, mas eu não valho mais do que 10 filhos? Não. Olha, irmãos, nunca fale para a mãe que você vale mais do que os filhos dela. O Eucana, ele era assim meio infantil nesse ponto, apesar de ser um homem provedor, um homem sensacional. Mas ele se achava o máximo. Agora pensa bem, de certa maneira ele tem razão, né? Porque todo homem que conquista a mulher que ama, né? Quer se achar o máximo, não é verdade? Eu sou o mais bonito, menos barrigudo, o mais charmoso, o mais sarado, o mais inteligente. Ele é sempre o mais. Não é nada disso, na maioria das vezes. Mas ele se acha. Então, o Eucana, ele se achava, né? Ele se achava. E ele tem um nome que inspirava Ana. E era a única coisa que ela custou a entender, que o nome dele inspirava a ela falar com Deus a respeito da sua situação. Mas ela resolveu passar por um processo, porque, irmãos, Deus sempre tem uma resposta para a sua necessidade, Deus sempre tem uma resposta para o seu problema, mas há pessoas que às vezes são tão teimosas e querem fazer da sua maneira, que ela teve que passar um processo. É claro que a gente crucifica a Penina, né? O nome dela já significa coral. Vocês aí que são da Marinha podem me dizer, né? Coral é uma coisa boa de se pegar, de botar o pé. É bom de ver, né? Mas de pisar não, né? Que corta. Se você for lembrar de outra coisa que é coral, vai lembrar de cobra. E tem a coral verdadeira, tem a coral falsa, tem a coral que tu não pode pisar nem na cabeça dela descalço, que tu acaba morto. Então, Penina já não tinha um nome muito agradável, seja lá o significado que fosse o coral do mar, fosse o coral, a coral cobra, eu acho que não, porque lá não deve ter esse tipo de cobra, mas ela é uma mulher venenosa, e ela provocava a Ana. Provocava, olha, eu dei filho para ele, ó, você não dá nada, tu é seca, mulher. Tu já pensou? Como é que devia estar a cabeça de Ana? A verdade, irmãos, é que Ana nos ensina o seguinte, que muitas vezes nós, até como seres humanos, independente de ser mãe ou não, estamos passando por um processo e nós precisamos entender o que Deus quer nos ensinar nesse processo. Ana demorou a entender. Ela precisou ser muito humilhada por Penina, pisada, porque naquele tempo não ter filhos era para a mulher motivo de humilhação nesse tempo. Samuel ainda não era nascido, né? Então, veio ser o filho dela, depois a gente sabe disso, mas o Eli era aquele sacerdote um tanto quanto alheio, e os filhos dele tinham que passar por várias disciplinas, né? E aí a gente observa o seguinte, que Ana finalmente entendeu o nome do marido dela, e resolveu orar ao Senhor e pedir ao Senhor um filho. E pediu ao Senhor assim, já entregando o filho. O filho seria dele, o filho ia para o altar, o filho seria tratado como sacerdote, o filho teria a melhor roupa, o filho... Ela já estava isso tudo no seu coração, e ela ia falando baixinho assim para o Senhor, mas ela falava com intensidade. E o Eli, quando olhou, disse, essa mulher está bêbada. Essa mulher está bêbada. Mas não é não, irmãos. Ela estava no final do processo, ela não aguentava mais ser humilhada, e agora, quando nós passamos por um momento difícil, a primeira e a última pessoa, e a pessoa do meio que nós temos que falar, é sempre Deus. É sempre, fala com Deus. Joga para Ele a tua ansiedade, joga para Ele o teu problema. Joga para Ele as suas dúvidas, joga para Ele as suas perguntas. E essa mulher queria ser mãe, nos passa este ensinamento. Ela jogou para Deus, porque a própria Bíblia diz que Deus havia fechado a madre de Ana. Não era um problema de Penina, não era um problema de Eucana, era um problema que Ana tinha que resolver com Deus para se tornar mãe.
a maior dádiva dada por Deus a uma mulher, então é claro que ela foi humilhada, é claro que ela foi pisada, mas ela foi muito respeitada pelo seu marido, ela foi altamente amada pelo seu marido, mas não era suficiente, porque ela precisava ter essa experiência de ser mãe. E é uma coisa interessante que todas as vezes que nós entregamos algo para Deus de muito valor, Deus responde não só dando aquele algo, mas nos dá infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Ana ficou grávida, eles quando voltaram para casa, o Eucana conheceu a Ana, é assim que eles falam de relacionamento sexual na Bíblia. Não é conhecendo como namorada, assim, ou conhecendo como amiga, conhecendo mesmo como mulher. E ela ficou grávida porque Deus abriu a madre de Ana. E nasceu Samuel, e todos os anos ela ia lá dar uma roupinha nova para Samuel. E agora Penina se controlou. Quando você recebe resposta de Deus, todos os seus inimigos vão ficar calados. Como diz lá o Salmo 60. Todos os teus inimigos vão ficar calados, porque eles vão ficar junto de vocês no reconhecimento. Eu tive um amigo pastor que ele orava por todo mundo, e todo mundo que não tinha filhos começava a ter filhos. E ele é africano, né? Vocês sabem como sou africano. Já contei a história dele aqui. Grande amigo. Mas ele mesmo não tinha filho. Aí os africanos lá, daqui do país dele, começaram a dizer, como é que pode? Você ora para todo mundo tem filho, você não tem? Aí com quem que ele foi falar? Falou com Deus, pediu um filho, Deus mandou para ele 2. Então, esse exemplo serve para homens, serve para mulher, serve para casais, serve para todos os exemplos de Ana. Quando você tem algo que está te atribulando muito. No caso de Ana foi a falta de filhos, mas no caso de outros seres humanos pode ser outra coisa. Fale com Deus, porque assim como Deus ouviu a Ana, porque ela se moveu em fé, e Ana ainda recebeu a bênção de Eli, ele cumpriu a função dele. E isso é uma coisa que as pessoas precisam saber. Um sacerdote é sempre um sacerdote. Eu estava ouvindo um pastor muito bom, que eu vou passar a pregação dele aqui, na terça-feira, para os homens de Deus, como lá de bênção. Ele estava dizendo o seguinte, de 10 pessoas que querem ser pastores, 8 têm problema com pastor. Aí ele bate a cabeça assim, né? Ana não teve problema com Eli pelo fato da família dele estar meio estranha, não tem problema com o próprio Eli, mas quando ele deu a bênção a ela, ela simplesmente recebeu. Não julgue a pessoa que está te abençoando, porque na maioria das vezes quem perde é você. Ana precisava daquela bênção de Eli também, e ela foi abençoada pelo poder de Deus. Amém? Aí você já sabe o resto da história. Samuel cresceu, se tornou um profeta incrível, consagrou 2 reis, e tudo que ele falava acontecia por causa dessa experiência forte de Ana. Ela pediu o Senhor e Samuel veio. A última mulher é Maria. A história de Maria e de José não tem o que eu falar. De coisas que podiam estar atribulando. Inclusive, eu não consigo ver tribulação na vida de Maria nem de José. José era um homem mais velho, Maria era uma moça jovem, virgem, tinha todas aquelas tradições do casamento, a pessoa casava, mas só conhecia a mulher, segundo alguns, depois de uma semana, ou depois de um tempo, tinha toda uma ordem lá, na época, porque cada época a sociedade tem uma maneira de proceder, né? Hoje, quando a gente vai no cartório, o juiz de paz pergunta, vocês já estão casados? Já estão vivendo juntos? Então, cada sociedade tem uma maneira de proceder. E naquele tempo era assim. Era assim. E aí vocês observem que tinha uma promessa que da semente da mulher sairia um que pisaria a cabeça da serpente, lá em Gênesis 3,15. Gênesis 3,20, a Maria se torna a mãe da humanidade, dos seres viventes.
O problema todo, irmãos, que este um que Deus falou que pisaria a cabeça da serpente, não é um ser vivente. É um ser espiritual. Ele não é como nós. Ah, mas Jesus não era humano? Era humano. Mas ele nunca foi como nós. Porque nós somos seres viventes e produzimos seres viventes. Nós herdamos o pecado de Adão. Jesus não. As virgens sabiam dessa profecia de Belém Efrata. Elas conheciam essa profecia. Eu acho que várias virgens, durante anos depois da profecia, estavam dizendo para Deus: olha eu aqui, Deus. Eu quero receber esse Messias dentro de mim. Só que eles pensavam como? Um homem vai conhecer uma mulher e vai nascer o Messias. Era assim que eles pensavam. Até que Deus fez tudo diferente. Maria estava lá numa boa, tranquila, José estava lá ainda fazendo outros preparativos, um homem amadurecido, um homem sério. E vem um anjo, fala a Maria e depois fala a José. E esse anjo já tinha falado antes a Isabel e ao marido dela, Zacarias, não é isso? O Zacarias, quando ouviu a mensagem do anjo, duvidou, ficou mudo. Tu só vai falar depois que teu filho nascer. Ainda tem gente que quer ver anjo, né? Cuidado, né? Que anjo às vezes traz mensagens meio sérias. E se ele falar por Deus, vai acontecer. Nasceu João Batista, depois a gente sabe que quando Maria soube que estava grávida, foi lá glorificar a Deus junto com Isabel, mas antes disso, o anjo fala a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te encobrirá. Imagina uma mulher virgem ouvindo um negócio desse, o que é que ela pensou? O que é isso? Eu estou sendo preparada para o casamento, eu quero ser mãe através de José, meu marido. E o anjo ainda fala mais sobre o ente que ia vir nele, através dela. O nome dele era Jesus, e assim foi. E fala José também, porque José queria, como já foi pregado aqui semana passada, queria proteger a Maria, e ele poderia ir embora, né? Mas não, ele ficou firme ali, tomou as providências necessárias, porque a sociedade era muito complexa, irmãos. Muito complexa. Eles podiam, em nome da lei, em nome dos costumes, em nome de qualquer coisa, até tentar apedrejar Maria. Mas a verdade é que aquilo que Deus faz é perfeito. Maria ficou grávida não de um ser vivente, mas do Verbo que se fez carne dentro dela. O Verbo entrou dentro dela e se fez carne. E ela só começou a ver a barriga dela crescer. Olha, irmãos, ela não teve o problema de Abigail, porque o marido dela tinha juízo. Ela não teve o problema de bigamia, porque o José era marido de um homem, de uma mulher só. José só teve Maria como mulher e acabou. Ela não teve problema de uma rival que lhe ficasse enchendo a paciência. Ela não tem problema nem com a prima dela, Isabel, porque a prima dela, Isabel, estava feliz. E as duas glorificaram a Deus. E ela ainda diz: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Quer dizer, ela reconheceu Jesus como Salvador. Ela não rejeitou o seu bebê. Ela deu todo o amor para o seu bebê, que ela nem sabia como estava ali, mas ela sabia que estava ali. E olha, irmãos, de certa forma, essa gravidez de Maria é símbolo do que acontece com você quando você é salvo. Você não sabe como, mas Jesus está dentro de você.
A palavra, a semente da palavra entra dentro de você e começa a crescer dentro de você. E começa a se formar uma árvore. E cada dia que você morre como ser vivente, o ser espiritual que está dentro de você cresce. E você vai tendo a imagem de Deus dentro de você. Você vai tendo a glória de Deus dentro de você. Porque Jesus veio para ser o primeiro entre muitos irmãos. Então, Maria, irmãos, ela não foi a mãe de Deus pelo fato de que Deus não tem mãe. Mas ela foi a mãe de Jesus como homem. E Jesus como homem era o verbo encarnado. Tem a parte dele de Deus e tem a parte dele humana, coisa que Deus Pai não tem. Deus Pai não é humano. E agora você vê que Deus começa uma história com a humanidade. Em Gênesis 3,15, da semente da mulher sairá um que pisará a cabeça da serpente. Eu costumo dizer que essa mulher é muito mais do que a própria Maria. Essa mulher é a própria sabedoria de Deus, que colocou o verbo dentro de uma mulher chamada Maria, para que este verbo fosse feito homem, nascesse como homem e trouxesse a maior de todas as bênçãos para a humanidade, a salvação. Então, irmãos, eu vou parar aqui porque esse assunto é tão gostoso que dá vontade de continuar e continuar e continuar. Mas eu quero parabenizar todas as mães de seus seres viventes, amém? Muitas vezes as mães, quando tem um filho, elas dizem, nasceu meu Deus. Não, nasceu o seu filho, amém? Há pessoas que acham que é um Deus, talvez até com letra minúscula, né? Não, é um filho. E detalhe, apesar do filho ser teu, do seu marido, do seu companheiro, né? Porque muitas mulheres têm companheiros, apesar do filho ser teu, do seu companheiro, o filho na realidade não é teu. E eu não vou entrar nem nesse assunto de maneira profunda, vou apenas dizer que esse filho é herança do Senhor para a tua vida, para que você se complete, para que o plano mental que Deus colocou na tua mente seja ativado e você tenha alegria de ser mãe, tenha alegria de ter filhos, tenha alegria de ter netos e até alguns bisnetos e tataranetos. Eu conheço uma família que eu conhecia, a mais nova família, com 2 anos de idade, era uma criança bonitinha que brincava muito comigo. Ela tinha 2 anos de idade quando eu a conheci. Hoje ela deve estar com uns 40 e pouco. Ela já é bisavó. Aliás, ela já é avó. Avó. Ela já é avó. A mãe dela já é bisavó. E a mãe dessa outra já é tataravó. E não tem nem 80 anos. São pessoas muito queridas que eu conheço. Agora você observa o seguinte. Essa é a vontade de Deus, que a família cresça, amém? A família cresça. Eu, às vezes, fico olhando as pessoas olharem para a economia. Porque a vida está muito cara. Pois é, eu conheço famílias e mais famílias que no passado a vida era cara e eles estão aí, cresceram, foram abençoados, todo mundo está vivo, todo mundo está abençoado, já tem filhos e os filhos já estão crescendo e já... Se Deus te deu, glorifica a Deus. Amém? A não ser quando há casos especiais. Mas mesmo assim, em casos especiais, Deus pode prover um milagre. Amém? Então, feliz Dia das Mães. E vocês, marido, tenham paciência com as mães. Amém? Que mãe é mãe. E como dizia lá no meu tempo, o resto é o resto. No meu tempo falavam assim. Agora não, né? Agora mudou um pouco. Mas mãe é mãe, a gente respeita. Eu glorifico a Deus pela vida da minha mãe. Porque a minha mãe foi mãe e pai. Minha mãe era uma baixinha muito valente, nunca vi uma pessoa tão valente, tão decidida.
E apesar de tudo que ela está passando agora, ela continua valente, decidida. E eu pretendo estar com ela hoje. E que Deus abençoe a todas as mães. Vamos orar por vocês, amém? Vamos ficar de pé. Nessa coisa de ter 3 cultos, a gente não vê todas as mães juntas, né? Antigamente eu fazia como a igreja que eu pertenci quando era criança, eu dava rosas brancas e rosas vermelhas. Eu lembro quando eu era criança, os presbíteros choravam depois do culto o tempo todo lembrando da mãe deles. Eu lembro que as rosas vermelhas eram para aqueles que tinham mães vivas, né? Aí eu falei, não, eu vou parar com isso, sei que foi uma tradição que eu recebi, mas hoje é um dia de alegria, amém? Se a sua mãe já passou, lembre com a sua mãe com gratidão, com alegria, com tudo que ela fez por você, o sacrifício, e glorifica a Deus, amém? Claro, você pode chorar um pouco, pode, mas não pode entrar em desespero, porque, olha, irmãos, a vida do crente é uma maravilha, porque ela continua. Muitas já estão no céu, glorificando a Deus, amém? Não estão sentindo mais nada desse sofrimento aqui da terra. Que a terra é um mistério que só Deus para explicar. Como tem sofrimento nesse planeta. Mas onde há descanso para nós é no céu, e depois na nova terra e no novo céu. Então glorifica a Deus pelas mães, pelas avós. A minha avó, ela era bem baixinha, ela era mais baixa do que a minha mãe. Mas como eu aprendi coisa com a minha avó, aprendi a plantar, aprendi a cozinhar. Ela me deu até uma sugestão do tipo de esposa que eu tinha até. Eu obedeci a sugestão dela, bem certinho. Claro que Deus providenciou, né? Mas a gente tem que entender, irmãos, que avó, mãe, até irmã, as mulheres são muito importantes na nossa vida, amém? É claro que hoje não é o dia da mulher, é o dia das mães, mas todas as mulheres são importantes, amém? Porque você tem um dom que só vocês têm, de trazer o aumento da humanidade, o aumento da família e boa parte da educação. Quando eu fazia aconselhamento no seminário, era dito assim: o pai passa a sabedoria, mas quem passa a educação é a mãe. E educação, irmão, não é uma coisa que você aprende na igreja. Educação não é uma coisa que você não aprende na escola. Você aprende em casa. E isso até daria um outro assunto, né? Mas você aprende em casa. E a maior responsabilidade da educação, por incrível que pareça, é sempre da mãe. Então nós te agradecemos por essas educadoras, amém? Que estão sempre abençoando os filhos que às vezes nem estão perto delas. Vão para o mundo, né? No sentido de trabalho, vão para outros países, vão para outros estados, vão para outros lugares. E aí a mãe fica naquela lembrança, naquela preocupação e ora pelos seus filhos. Mas essa aí é a sequência da vida. E o que a gente tem que fazer é deixar os filhos irem, porque agora tudo que você ensinou, eles vão começar a viver e vão começar a escolher dentro da realidade do bom senso e da sabedoria, ou dentro da realidade do prejuízo, né? Mas a gente sempre espera que os filhos escolham dentro da realidade do bom senso e da bênção, amém? Então levante as suas mãos, vamos orar por todas as mães. Vocês têm mães aqui na igreja, as mães que não estão mais aqui, a educação que a mãe te deu, a bênção que ela te deu, glorifique a Deus. Pai, nós te glorificamos por esta manhã, Senhor, porque hoje nós estamos comemorando o Dia das Mães e nós abençoamos todas as mães que estão conosco agora, aquelas que estão nos ouvindo pela internet, ó Deus, aquelas que estão aqui presentes, aquelas que vieram mais cedo, aquelas que estarão mais tarde, aquelas que estão agora almoçando com seus filhos, aquelas que estão sendo homenageadas, e oramos também principalmente por aquelas que estão sendo esquecidas, ó Pai, que os filhos, se eles estão aqui perto, ou mesmo longe, que eles possam ligar para as suas mães, que eles possam agradecer por tudo que elas fizeram, que tudo que elas fizeram foi sempre pensando no melhor, até quando erraram. Então pedimos a tua bênção sobre todos os filhos, sobre todas as mães, sobre todas as famílias.
E Deus, que nós possamos continuar honrando o pai, mas honrando a mãe. Porque isso traz longevidade, traz prosperidade e traz alegria para esses corações que dão tanto por aqueles que são gerados através das suas vidas. Em nome de Jesus Cristo, é o que nós pedimos e pensamos, e pedimos e declaramos, em nome de Jesus. E todos digam amém. Deus abençoe a todas as mães e as mulheres que me trataram como filhos, né? Eu tenho lá no outro país pelo menos 3 mulheres que eu considero como mães, porque me trataram quando eu estava lá como filhos. Que Deus as abençoe rica e poderosamente. Pai, em nome de Jesus Cristo, em primeiro lugar queremos orar por aqueles que não te conhecem ainda, que possam ter, ó Deus, uma resposta de vida e de poder nas suas vidas. Ó Deus, e abençoe aqueles que aqui estão, ó Pai, que estão ofertando em gratidão a esse dia, em gratidão a Ti e em gratidão à Tua providência. E oramos por todas as mães do Brasil e do mundo, por todas aquelas que nos tratam como filhos, ó Pai, e pelas nossas esposas, que nós possamos, ó Deus, abençoá-las e nunca esquecê-las e entender que elas são uma chave importantíssima na nossa vida e vê-las sempre sadias, fortes e alegres, ó Deus, e principalmente alegres conosco, que nunca sejamos como Nabal e nem como o próprio Eucana de se achar, apesar de ter sido um bom marido, mas possamos aprender com José, que abençoou poderosamente a Ana numa situação tão difícil. Em nome de Jesus, amém. Glória a Ti, glorificamos, Senhor, obrigado por tudo. Obrigado por essa criação e obrigado pela segunda criação. Obrigado pelo primeiro Adão, obrigado pelo último Adão. E obrigado, Senhor, por aquele que é a segunda criação. E agora nós, além de seres viventes, estamos nos transformando em seres espirituais, porque Tu estás transformando a nossa alma e todo o nosso ser e futuramente o nosso corpo. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém, Senhor. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus, Salvador nosso, Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos, sempre. Toda a igreja diga amém. Deus abençoe a todos. 6 horas da tarde, querendo Deus, estaremos de volta. Paz do Senhor.